Irmãos, queridos, abramos mais uma vez a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5. Nós vamos continuar a exposição da doutrina desse texto em nossa quarta exposição. Eu havia dito, irmãos, que essa seria a última exposição, mas ao revisar a extensão dessa quarta exposição, achei que seria mais proveitoso nós separarmos ela para não ficar muita informação e pouco proveitoso para a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Podemos estar aqui juntos, Senhor, reunidos como igreja, como teu povo, em adoração, Senhor, nesse dia do Senhor, o último dia do Senhor do ano e o último dia do ano, Senhor. Nossa alma se alegra em ti, Senhor. Se alegra porque podemos concluir esse ano ouvindo a tua palavra sendo pregada a nós, cantando os teus salmos a ti, Senhor, em santa congregação e tendo a comunhão dos santos, Senhor. Agora, Senhor, nos abençoa pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, a remir o nosso tempo, como o Senhor tem nos ensinado até aqui. Ensina-nos mais, Senhor, pelo teu Espírito que é poderoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu acabei de mencionar, essa é a quarta exposição desse texto, tratando dessa doutrina sobre o remir o tempo. Paulo, ele ordena, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos remir o tempo, isto é, fazer bom uso e bom proveito do nosso tempo, com uma forma pela qual nós vamos atentar como nós vivemos, a forma pela qual como nós andamos. E isso vai nos mostrar se nós somos nécios, isto é, tolos, ou se nós somos sábios. Essa é a estrutura básica, irmãos, do que nós temos visto aqui. Então, na primeira exposição, nós vimos sobre o porquê que Paulo fala sobre essa relação com o tempo como uma ordenança para a vida cristã, ligado à própria santidade. E nós vimos então na exposição 1 e na exposição 2 o que é o tempo, biblicamente falando. Na terceira exposição, irmãos, que foi a dessa manhã, nós então dedicamos o tempo para a exposição para entender o que de fato é remir o tempo e o que não é remir o tempo. O que é fazer um uso proveitoso do tempo, em contraste com o que não é fazer um uso proveitoso do tempo. Mas eu quero, irmãos, afunilar ainda mais um pouco a maneira como nós vamos usar o tempo e remir-lo de forma a glorificar a Deus, destacando um elemento que o Senhor nos mostra, irmão, na sua palavra, que eu devo usar o tempo em vida até essa ocasião chegar. E é exatamente isso, irmãos. Nós consideramos a nossa vida e remimos o tempo quando nós nos preparamos para a morte. Nós remimos o tempo também quando nós usamos o tempo que o Senhor nos deu em vida, preparando-nos para a morte, para morrer, irmãos. Talvez esse ano, irmãos, que se inicia amanhã, seja o último ano da minha e da sua vida. Na verdade, antes desse ano acabar, pode ser o último ano da sua vida. E considerar, irmãos, sobre o uso do tempo para a preparação da morte é sábio. E é uma das boas maneiras pelas quais eu administro o meu tempo, irmãos. Eu quero provar isso, essa aplicação desse texto, Efésios 5, a partir de outros textos na Escritura Sagrada que tratam sobre a consideração da morte e a preparação para ela. Veja, por favor, Eclesiastes capítulo 7, abra, por favor, Eclesiastes 7, versículo 2 e o versículo 4. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 e versículo 4 diz assim, irmãos. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu
coração. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Você percebe a relação que há entre esses dois textos aqui? E por que eu destaquei essa aplicação, irmãos, da maneira pela qual nós vamos remir o tempo? Note que Paulo está falando assim: considere como vocês vivem, não como nécios, mas como sábios. Então a palavra do Senhor fala em outro local, Eclesiastes capítulo 7, os sábios consideram a casa do luto, onde a morte chegou. Porque a morte é o caminho de todos os homens. E os sábios aplicam o seu coração a este fato. O seu coração percorre esse fato e traz para si mesmo essa realidade. Eu vou percorrer esse caminho. Isso tem que trazer em mim e a mim uma mudança na maneira como eu lido com o tempo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, queridos, diz assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. O homem não tem poder sobre o dia da morte. Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Note bem, os vivos sabem que vão morrer. A questão que vai estar associada aqui, irmãos, ao remir o tempo, preparando-se para a morte, não é tão somente se eu tenho uma informação, mas se essa informação está diante de mim e afeta a maneira como eu vivo. Ou então, Mateus capítulo 6, versículo 27, o Senhor diz: considerai qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida. Todos esses textos, irmãos, tratam ou da constatação da morte que todos os seres humanos vão passar, com exceção de uma geração, a geração que estiver viva no dia da volta do nosso Senhor. Mas todos vão passar ordinariamente. É a maneira como o meu coração aplica-se a considerar este fato. Aplica-se a considerar esse fato, irmãos. Eu já falei em outras ocasiões, queridos, que a função do ministro do Evangelho pode ser resumida de duas formas: instruir pela palavra como os homens devem viver para Cristo. Mas a segunda é preparar os homens para morrer para Cristo e em Cristo, irmãos. A maioria das exposições, elas tratam sobre como viver para Cristo. Hoje nós vamos precisar tratar sobre como se preparar para morrer para Cristo. Morrer em Cristo. Como a forma pela qual eu vou remir o tempo que o Senhor me deu. Por isso, a primeira coisa que nós vamos considerar aqui, irmãos, é a preparação geral. O dedicar o tempo em um tipo de preparação que eu vou chamar aqui de uma preparação geral, que pode ser entendida dessa forma: não viva a vida como se você não fosse morrer, mas como se você fosse morrer hoje ou a qualquer momento. Não viva a vida como se você não fosse morrer, mas como se você fosse morrer hoje a qualquer momento. Considere, irmãos, como um dos maiores exemplos aqui desse tópico, a parábola que o nosso Senhor Jesus conta. Por favor, Lucas, capítulo 12. Venha comigo, por favor. É um texto mais extenso e nós vamos lê-lo. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. O nosso Senhor diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores,
e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Veja, irmãos, essa parábola é interessante porque a narrativa começa lidando com a situação de dois irmãos tendo um litígio sobre herança. E um deles recorre ao Senhor Jesus Cristo para que ele possa agir como um juiz partidor. E Jesus responde a essa postura desse homem e passa a falar sobre o perigo de colher e de querer ajuntar as riquezas nesse mundo, como se tudo se limitasse a esse mundo. Então, irmãos, o Senhor, ele vai contar essa parábola, dizendo: toma cuidado, para que você não age exatamente como esse homem, que produziu muito, colheu e ajuntou em seus celeiros muito, e falou para a sua própria alma: quantos bens e riquezas eu tenho. Regala-te, minha alma, descansa, come, bebe, tem muitos anos aqui de alimento para tu. E aí Jesus vai e fala, e Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Ao falar exatamente isso aqui, irmãos, mostra que esse homem não considerou nem por um instante que ele não tem controle sobre sua vida. E isso também mostrou que aqueles, irmãos, que estão caminhando hoje, amanhã não são. Porque pela sua providência, ele pode chamar os homens desta vida para a morte, irmãos. Só que aqui pode surgir uma dúvida. Eu preciso já logo responder essa pergunta, essa objeção, porque é possível que ela venha ao coração. Pastor, então a Bíblia proíbe planejar ou fazer algum tipo de pé de meia, algum tipo de poupança? Não, querido. A resposta é óbvia, não. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É próprio do coração humano, irmãos, planejar. Na verdade, isso reflete a imagem de Deus em nós. Você encontra os piedosos planejando, por exemplo, Paulo planejando ir pregar o evangelho na Espanha, passando por Roma. Então, o plano, irmãos, o fazer planos é próprio do coração humano. O Senhor louva quando fala sobre tomar a cruz e vai mostrar a relação de se entregar a essa caminhada com o Senhor. Ele compara louvando o homem que faz esse movimento com aquele que considerou bem, que planejou bem antes de sair à guerra, por exemplo. Na verdade, eu até iria além, irmãos. Planejar é um ato de piedade. É a forma pela qual eu vou remir meu tempo também de forma sábia. Eu não vou deixar simplesmente que as coisas me surjam e que eu reaja às coisas da vida. Por que planejar é um ato de piedade? Porque quando nós planejamos, irmãos, nós refletimos a glória de Deus naquilo que Ele nos criou para ser a sua imagem e semelhança. O nosso Deus é o Deus dos decretos. Ele planeja e Ele executa na obra da criação e da providência e da redenção. Então, planejar sim, irmãos, não é formalismo, não é engessamento, não é coisa de gente chata, nem coisa de ansioso necessariamente, não. Planejar é um ato de piedade e é próprio da natureza humana. A questão não é esta. A questão aqui, irmãos, é que há sim problema em planejar como se eu tivesse o controle da minha vida. É aí que está o ato idólatra. Veja, ao coração do homem pertencem os planos, o Senhor Jesus disse. Provérbios disse. Mas a resposta vem do Senhor. Ou então, fazer planos como se eu pudesse garantir que eu vou chegar até lá. E não considerar que esta noite o Senhor pode pedir a nossa alma. Que esta noite o Senhor pode pedir a nossa alma. O homem que não considera, irmãos, a brevidade do tempo e que não considera que pode morrer a qualquer momento
e por isso não adequa o remir a sua vida, o tempo da sua vida de forma sábia, ele deve ser chamado como esse homem nessa parábola: louco. Louco. Ora, irmãos, esse homem é como um motorista que dirige a 150 km por hora, sabendo que todos os parafusos de seus pneus estão folgados e que a bandeja está corroída por ferrugem. Louco. A qualquer momento vai capotar. Assim é, irmãos, o homem e a mulher que vive a vida a 150 km por hora, sem considerar que esta noite o Senhor pode pedir a nossa alma. Isso não é terror, irmãos. Isso é um fato. Isso é uma constatação óbvia. E apenas tolos, irmãos, não vivem colocando esse fato diante de si mesmo. Para cada planejamento, nós não devemos apenas dizer da boca para fora, se Deus quiser, mas devemos dizer de coração, se Deus quiser. E se Ele não quiser, que assim seja. Amém. A consideração aqui, então, é, irmãos, se eu morro hoje, então, primeiro, eu tenho de me lançar e gastar o meu tempo naquilo que Deus requer. É muito pouco tempo, irmãos. A vida é muito curta. Lembre de todas as imagens que já foram afirmadas na primeira exposição sobre essa série. A vida é como uma névoa. É como a erva do campo que hoje é, amanhã não é. É como um vento passageiro. Ela é muito curta. Então, querido, mais uma vez, não percamos tempo com aquilo que Deus não quer. Nós vimos isso hoje pela manhã. Nos dediquemos àquilo que Deus ordenou em sua palavra. Essa é a melhor forma de nós não perdermos o nosso tempo. Mas segundo, querido, não sustente conflitos pueris. Vale a pena sustentar conflitos pela honra do nome do Senhor. Vale a pena. Mas pueris não, irmãos. É perda de tempo. Isso aqui tem a ver com amar, irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. Não nutra rancor, nem nenhum tipo de amargura. Perdoe, busque perdão, ou esteja disposto a perdoar. Só que a nossa carne, irmãos, ama o moído, não é? A nossa carne ama alimentar o nosso rancor como um senso de justiça. E nós não entendemos e não percebemos que nós estamos simplesmente jogando o nosso tempo de amor para com alguém fora. Irmãos, o tempo é curto, mais uma vez eu vou lembrar. A vida é curta e a morte é logo ali. Se nós vivermos, irmãos, tratando dessa forma a quem nós amamos, isso pode nos custar uma dor ainda maior quando a morte chegar para qualquer um dos lados. Muito maior. Se você morrer sem perdoar, a declaração do perdão vai com você. Se o outro morre, porque você fez questão de manter o rancor e a intriga, o seu rancor fica e a oportunidade de amor se esvai também. Não queira, querido, estar sob nenhuma dessas duas dores. Sempre haverá, irmãos, alívio do Evangelho para uma consciência sob estes dois tormentos. Mas você não precisa passar por ela. Se a morte é logo ali, uma das considerações que o Senhor quer na maneira como nós vamos remir o nosso tempo, irmãos, é não perder tempo com cara fechada. Isso é tolice, irmãos. No outro minuto, aquela pessoa que nós amamos pode não estar mais conosco. E aí já não há mais volta. A terceira implicação, irmãos, de nós considerarmos a morte como forma também de nós remirmos nosso tempo, é sobre a preparação, no sentido também espiritual e temporal daqueles que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, se você é casado, homem, prepare sua esposa e seus filhos para perdê-lo.
Eu já falei isso em outra exposição. Parece que muitos, na nossa cultura, até no contexto brasileiro, evangélico, lidam com essa questão de falar sobre a morte como uma superstição. Não fala sobre isso não, como se fosse atrair. Amado, você falando ou não falando, ela vai chegar. Não há superstição aqui em torno disso. O que é sabedoria em você se preparar para a sua chegada. E um dos aspectos é prepare, homem, a sua família para isso. Deixe sempre tudo preparado e em ordem. De forma prática. Senhas, contas, orientação sobre questões temporais e também sobre questões espirituais. Por exemplo, prepare os seus filhos para viverem no mundo de forma que glorifique a Deus, mesmo quando você não estiver presente. Porque possa ser que o Senhor lhe chame antes dos seus filhos atingirem a idade adulta. Ou ainda, quando você considera, por exemplo, Aitofel. Aitofel é aquele personagem lá em 2 Samuel que cometeu suicídio. É claro que os crentes não vão e não devem trilhar essa trilha. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que Aitofel, indo cometer suicídio, isso é, ele não esperou a morte chegar até ele, ele procurou pecaminosamente a morte, ainda assim ele preparou a sua casa, ele ordenou a sua casa. Muito mais, irmãos, aqueles que têm diante de si o fato de que a qualquer momento o Senhor pode lhe chamar, vai ser diligente na preparação da sua casa para isso. Marido, prepare a sua esposa e os seus filhos temporalmente nas coisas que dizem respeito ao tempo, mas também com relação aos consolos da palavra para essa ocasião. Se você é esposa, prepare-se para perder o seu marido e seus filhos, ou para ele perder você. Prepare a sua família com provisões e treinamento de seus filhos. É engraçado porque é comum se encontrar mulheres, eu acho que deve ser uma coisa só do Brasil isso, que tem prazer em ver como todos são dependentes dela e que se ela morrer, todo mundo morre junto. Parece que é muito comum encontrar isso. Mas uma boa forma de usar o seu tempo, querida, é você, enquanto vive, preparar-se para essa ocasião, preparando os seus, para que eles possam crescer e avançar. Agora, irmãos, mais do que preparar temporalmente a sua família, preparemos para a eternidade. Não perca uma só ocasião de pregar o evangelho aos seus filhos, pais. Não perca, marido, uma só ocasião de pastorear o coração da sua esposa. Não perca, esposa, uma só ocasião de ser instrumento do Senhor na vida do seu marido. Certifique-se de que todos colocaram a sua confiança em Cristo, porque nenhuma outra coisa vai livrar um homem na hora da morte, senão esta. A sua confiança está posta em Cristo. A negligência, irmãos, nessa área traz um preço alto. O viver a vida desconsiderando que a morte vai chegar, sem se preparar de forma geral para ela, vai custar caro, querido. E todo o tempo investido em bens e dinheiro, ou qualquer outra coisa carnal nesta era, em detrimento ou disputando com essa preparação geral que nós chamamos aqui, de trazer diante de si esse fato, não vai valer muita coisa. Por isso, irmãos, primeiramente, preparemos-nos de forma geral para a morte. Mas tem uma preparação mais específica aqui, irmãos, que nós devemos usar o nosso tempo remindo, enquanto nós estamos vivos, preparando-nos para a morte, que é a preparação da alma. Nós devemos trabalhar, irmãos, buscando a certeza de salvação e tendo a convicção da nossa união e interesse salvador por Cristo. Eu já falei essa frase aqui várias vezes, eu refleti todas as vezes que o Senhor me permitia ainda em vida. Essa é a coisa mais importante da nossa vida, irmãos. É a coisa a qual nós deveríamos investir mais o nosso tempo. A minha alma está unida a Cristo pela fé. Eu confio tão somente nele. Porque veja, queridos, se a morte é iminente, tanto quanto a volta do Senhor, então essa é a questão mais importante. Porque quando eu e você estivermos diante do Senhor no último dia, não vai importar o tamanho da nossa conta. Não vai importar se eu fui pobre ou se eu fui rico. Se eu tive título A ou se eu tive título B. Não vai importar as minhas conquistas. Vai importar
se eu estou unido a Cristo pela fé. Não vai importar se eu fui acolhido pelos homens, ou se eu fui desprezado pelos homens, se eu tive dele os seus aplausos, ou se eu tive dele os seus ódios. Só uma coisa vai importar. E é só essa que você vai querer saber. Eu estou unido a Cristo ou não? A depender dessa resposta, irmãos, dependendo da resposta dessa pergunta, determinará a nossa eternidade. Se isso é tão caro assim, irmãos, então a preparação para a morte, envolvendo a certeza de salvação em Cristo, e envolvendo a convicção, a certeza de que eu tenho um verdadeiro interesse salvador em Cristo, é a coisa mais importante a qual eu vou dedicar o meu tempo nessa vida, querido. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 13, 5, por favor. Venha comigo. Desculpa, 2 Coríntios 13, 5. Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Agora, digamos, irmãos, que eu quero e preciso muito viajar para um outro país. Só que essa passagem é muito cara. Eu não consigo adquiri-la. Eu não consigo pagar por mim mesmo para ir para esse outro país. Mas, eis que eu recebo uma proposta, uma oferta de uma passagem paga. Tudo pago. Só tem uma questão. Esse avião decola a qualquer momento e a qualquer hora. Eu não sei qual vai ser o dia nem qual vai ser a hora. Eu vou ser informado quase que no mesmo instante. Eu só preciso de uma coisa. Estar com a passagem em mãos. Quando eu receber essa mensagem, irmãos, de que o avião está decolando, eu preciso ter certeza que eu estou com essa passagem da graça, de graça, em mãos. É bom ter certeza. Senão eu vou perder esse avião. Da mesma forma, irmãos, viajar para esse outro país chamado Reino dos Céus é impossível por nossas próprias obras. Nós não conseguimos adquirir essa passagem para lá. Mas alguém adquiriu por nós e a ofertou e nos deu ela, aqueles que creem nele, Jesus Cristo. É necessário que essa passagem esteja em posse da minha alma. Chama-se fé. Se eu não tenho a verdadeira fé em Cristo Jesus, esse avião vai decolar. E o meu país não vai ser o reino dos céus. Não vai ser o reino dos céus. É bom ter certeza, querido, qual é o estado da nossa alma diante de Cristo Jesus. Por isso, a preparação da alma envolve primeiro, querido, uma visão bíblica e adequada da morte. Parte do nosso medo da morte, irmãos, está porque nós não entendemos o que é a morte à luz da obra de Cristo. A morte, de fato, irmãos, ela nos provoca um pavor. Uma das melhores, mais belas descrições poéticas sobre esse medo da morte no coração do crente está exatamente na obra de Ambânia, o Peregrino. Depois de toda a peregrinação, no último capítulo da obra, o Peregrino, cristão e seu companheiro Esperança, chegam finalmente às portas da cidade celestial. O momento que eles mais esperavam. Só que para entrar lá, eles tinham que passar por um rio. É óbvio que Giambani está fazendo um paralelo aqui com a morte. E Cristian então pergunta a Esperança, não tem outra forma de chegar lá? A Esperança diz, há uma outra forma, que é quando o rei sair das portas do castelo. Mas até lá, a única forma é passando pelo rio. E é exatamente ali que começa a descrição das angústias que Cristian passa. Enquanto Esperança consegue, por causa da esperança que está em seu coração, manter a cabeça para o lado de fora, Cristian afunda em desespero e angústia e medo. Isso é real, irmãos. Mas, querido, conhecer a doutrina bíblica da morte, irmãos, é exatamente o que resguarda o nosso coração do temor dela.
Um lutador que conhece bem o seu oponente, ele não vai temer lutar contra o seu oponente. Um general que conhece bem o seu inimigo, as suas táticas, o seu terreno, os seus métodos, ele não vai temer ir à guerra contra esse inimigo. Assim também, querido, o crente que conhece a doutrina bíblica da morte, ela pode chegar, mas ele avançará resoluto diante dela. Resoluto diante dela. Thomas Brooks, irmãos, escreveu uma carta para consolar uma irmã em Cristo que estava prestes a morrer. E ali ele dá alguns conselhos ou algumas descrições da doutrina bíblica da morte. Me permita aqui só mencionar alguns aspectos do como a Escritura fala sobre a morte. Primeiro, veja a morte como o melhor para um crente. Ela, de fato, era nossa inimiga. Ela, inclusive, é a última inimiga que Paulo fala em 1 Coríntios 15, que Cristo vai destruir totalmente. Ele já deu o seu golpe sobre ela na cruz. Mas depois da obra de Cristo, ela não pode nos fazer mal algum. Ela vem como uma inimiga, mas ela age como uma amiga, unindo-nos ao nosso Senhor. A morte é uma cura. A morte é um descanso completo. A morte é o dia de colher tudo aquilo que nós plantamos. A morte é um dia de ganho, porque é melhor morrer e estar com Cristo. Paulo diz. A morte é um sono, porque daqui a pouco nós vamos levantar do túmulo na ressurreição dos mortos. A morte é como ir para a cama. Logo, logo, nós vamos acordar. Essas são algumas metáforas, irmãos, que a Bíblia fala sobre a morte. E quando nosso coração se prepara para ela, confiados em Cristo, irmãos, aqui está o melhor uso do tempo. Quando eu considero o principal elemento com relação à doutrina bíblica sobre a morte é este, que Cristo venceu a morte na cruz, e todo aquele que se entrega a Ele pela fé está unido a Ele, e portanto venceu a morte com Ele. E aí ele pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ora, irmãos, que bendita preparação para encontrar a morte. Ainda, queridos, segunda forma, a preparação da alma envolve, querido, fazer uso dos meios de graça. Os meios pelos quais o Senhor exatamente prepara a nossa alma para esta vida e para a morte. Não perca, portanto, querido, as ocasiões de pregação do Evangelho no dia do Senhor. Nada vale a pena você desprezar isso. Mais uma vez, é como se você estivesse no deserto e você soubesse que em determinado lugar há água e você despreza ir até lá. A pregação dominical, irmãos, é o Senhor nos dando graça após graça, instrução após instrução pela sua palavra. Não é um mero discurso religioso, porque discursos religiosos há inúmeros, mas é a abertura da palavra do Senhor e a explicação das suas doutrinas aplicadas à nossa vida em Cristo Jesus. Então não percamos, irmãos, os meios de graça. Considere, por exemplo, o ano 2023 no seu autoexame que você deve fazer agora. E quantas ocasiões da pregação da palavra do Senhor você perdeu por razões pífias, por razões pueris, por razões bobas? Não perca os meios de graça. Não despreze a oração e a comunhão com o Senhor. Não despreze a ministração da ceia. Não despreze o culto e as santas ordenanças. Não despreze nenhum dos meios pelos quais o Senhor trabalha em nossa alma, para que ela de fato esteja unida a Cristo. Não perca essas oportunidades. E por último, veja e faça um sério autoexame e busque a santificação. Não tem como, irmãos, termos a certeza da salvação em Cristo com autoengano. Não tem como. E não tem como, irmãos, querer ter a certeza da salvação se é relapso na busca pelo fruto da salvação nesta era, que chama-se santificação. Apenas uma fé, irmãos, uma fé posta em Cristo é que nos salva. Mas a verdadeira fé que foi posta em Cristo, ela traz uma consequência, chama-se
santificação. Paulo falou em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. E então no capítulo 13 ele falou, sem santificação ninguém verá a Deus. Porque essas duas coisas andam juntas, querido. Então não há como ter certeza da salvação para você encontrar a morte se você é relapso na santificação. E não é comum encontrar o medo da morte em corações que não estão santificados. Porque, de fato, a sua consciência não permite lhe enganar. Apenas a fé em Cristo é suficiente para a salvação de um homem. E estando presente no coração essa fé, haverá santificação. Quando eu considero tudo isso, irmãos, eu me deparo, por exemplo, com homens. Eu quero mencionar aqui a frase de alguns irmãos nossos, alguns puritanos, por exemplo. Uma prática que eu tentei fazer na minha caminhada é ler biografias, e sempre me chamava a atenção a maneira como aqueles homens que pregavam o evangelho com tanto fervor, como eles morriam. E é comum alguns biógrafos registrar as suas últimas palavras. Então é dito, por exemplo, sobre John Owen, um puritano já conhecido de muitos irmãos. Uma das obras, irmãos, que Owen escreveu, sua última obra foi A Contemplação da Glória de Cristo, conhecida também como A Glória de Cristo apenas. Essa obra ele escreveu, os seus biógrafos dizem, para ele meditar ele mesmo sobre a glória de Cristo, preparando-se para a sua morte, porque ele já estava se convalescendo. Então ele escreveu para si mesmo. E aí, poucos dias antes da sua morte, um pastor amigo chegou para ele e falou, John Owen, as primeiras páginas da sua obra, a glória de Cristo, estão sendo impressas. Ele respondeu assim, alegro-me ouvir isso, mas, irmão Payne, chegou ao final o dia por tanto tempo desejado e esperado em que vou ver essa glória de outra maneira, bem diferente de como jamais vi, nem fui capaz de ver neste mundo. David Dixon, alguns dias antes da sua morte, ele foi exonerado 2 meses antes de morrer, ele foi tirado do seu ofício de ministro por causa do rei da Inglaterra, restabelecendo a monarquia e o episcopado. Poucos dias antes da sua morte, ele diz assim, peguei todas as minhas obras, as boas e as más, e as lancei umas sobre as outras, formando uma grande pilha diante de mim. Fugi de ambas para o Senhor e me entreguei a Ele. Nos últimos instantes, o puritano Joseph Alleine, ele disse, Cristo é meu e eu sou dele por sua aliança. Em mais um caso, irmãos, Robert Bolton, ele dizia, quando vai chegar essa boa hora? Quando serei solto? Quando eu vou estar com Cristo? Ele dizia isso na sua vida. Os seus amigos diziam, relataram posteriormente. Mas 2 dias antes dele morrer, ele disse, nada sinto em minha alma senão Cristo, com quem eu de coração desejo estar. Essas respostas, irmãos, essa maneira como esses irmãos reagiram ao fato da morte, nos impacta. A fé, a perseverança e a confiança até o fim. Mas isso só é possível, irmãos, se nós entendermos o valor do tempo e remirmos esse tempo, preparando-nos para nos deparar com a morte. Porque ela pode chegar a qualquer momento, irmãos. E quando ela chegar, num último instante, se você colocou a sua confiança em Cristo e você se preparou para isso, quando os seus olhos estiverem se fechando e sua alma estiver prestes a sair do seu corpo, você vai poder descansar, sabendo que a sua alma será recolhida junto ao Senhor. E no último dia, você ressuscitará para a vida eterna. Vale a pena, irmãos, nós usarmos o tempo da forma mais sábia possível. E eis mais uma forma sábia para nós remirmos o tempo. É preparando-nos para a morte. Em especial, se a nossa fé está em Cristo. E, portanto, queridos, preciso nos perguntar,
A nossa fé está em Cristo. Nós colocamos a nossa confiança tão somente no Senhor. E veja, eu não estou perguntando se você crê em Deus simplesmente. Porque Tiago fala da seguinte forma, Tiago capítulo 2, você crê em Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. A pergunta não é essa. O Deus triuno enviou o seu Filho como mediador entre ele e os homens. E só se crê em Deus verdadeiramente se eu creio no Deus Filho encarnado, que se fez homem e morreu no lugar daqueles que confiam nele. Eu confio apenas em Cristo e desprezo todas as minhas obras? Ou eu confio em Cristo e em algo mais? Eu confio em Cristo e confio que eu sou bonzinho. Eu confio em Cristo e confio que eu participei de algum sacramento. Eu confio em Cristo e mais alguma coisa? Então eu não confio em Cristo. Mas se eu coloco a minha fé tão somente nele e diligentemente preparo a minha alma para esse momento, que bendito encontro vai ser. Que dia maravilhoso vai ser. Quer seja hoje o dia da minha e da sua morte, quer seja amanhã, quer seja no ano 2024, se nós prepararmos a nossa alma, buscando essa fé em Cristo, nós vamos encontrar com ela, resolutos, felizes, porque chegou o bendito dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, por tantas e claras, Senhor, instruções sobre como remirmos o nosso tempo, Senhor. O Senhor nos ensinou a essência do remir o tempo, dedicando a obediência a Ti e o amor ao próximo e o amor a Ti sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor nos ensinou sobre o remir o tempo, Senhor, buscando fazer tudo o que o Senhor nos põe por fazer, visando a Tua glória. E obrigado, Senhor, por nos ensinar também na Tua palavra que nós devemos remir o tempo, Senhor, ao nos preparar para a morte, fazendo uso do tempo que o Senhor nos deu em vida, para essa ocasião, quando nós nos colocaremos diante de Ti, Senhor, quer para a vida eterna, quer para a morte eterna, Senhor. Ó Senhor, e nós clamamos, nos dá sabedoria para prepararmos e ordenarmos a nossa vida nas questões temporais, Senhor. Aqueles que têm família, preparando a sua família para essa ocasião, mas também, Senhor, nos dá a graça de preparar a nossa alma, Senhor, para essa ocasião. Ó Deus, ser bondoso conosco. E nos envia sempre a Tua palavra, Senhor, o Teu evangelho, para que a nossa confiança esteja em Ti somente, Senhor. Para que então, Senhor, nós, aborrecendo dos nossos pecados e odiando o Senhor, corramos para Cristo como o único e suficiente Salvador, Senhor. Que sejamos encontrados unidos ao nosso Senhor. Que haja em nós, Senhor, uma fé verdadeira e livra-nos, Senhor, do alto engano. Dar-nos essa joia rara, Senhor, da certeza da salvação e da segurança em Cristo Jesus, Senhor. Para que quando chegar o instante, Senhor, e quando a morte chegar até nós, o nosso coração esteja confiante, Senhor, de que seremos recebidos, Senhor, nas moradas celestiais, por causa do Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito Salvador. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.